Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E hoje nós vamos ler o texto de Ezequiel 22, vendo um pouquinho mais do que Deus tem falado através do seu profeta ao povo, que continuava sendo como se fosse teimoso, repetindo as práticas que Deus já tinha falado que não era bom para eles, que não era o que Deus desejava para eles. E a cada dia nós estamos aqui pelas manhãs. Se você é novo por aqui, seja no YouTube ou no Facebook, seja qual canal, no podcast que você está assistindo conosco, diariamente de segunda a sexta, eu e o Thiago, não, de domingo a sexta, sim, eu e o Thiago estamos aqui pela manhã porque nós queremos aprender mais sobre o coração de Deus, mais sobre as palavras dele e crescer nesse relacionamento com Deus. Eu e o Thiago já estamos no nosso 4º ano fazendo isso aqui online com vocês e é um prazer, um privilégio para nós fazer aquilo que nós fazíamos na intimidade do nosso lar diariamente e fazer isso também em público para estimular, para encorajar tantas pessoas. Tem pessoas que estão aqui conosco desde o iniciozinho, quando eu comecei com Salmos e muitas pessoas também foram ao longo do caminho se unindo a nós. E nós convidamos a você a se unir a nós nessa leitura bíblica. Se você deseja também saber sobre outros livros da Bíblia que nós já lemos, no nosso canal do YouTube Família e Fé, você pode encontrar várias outras leituras de outros livros da Bíblia também. E nós convidamos a você continuar firme, mesmo que algumas vezes possa não fazer tanto sentido para o momento que você está vivendo. Nós sempre cremos que o Espírito Santo tem uma revelação nova diariamente para cada um de nós. Eu e o Thiago já tínhamos lido a Bíblia juntos, a Bíblia completa juntos outras vezes, e tem sido tão especial, né, que nós temos lido juntos, aqui online, muitas vezes durante nós estamos lendo, Deus vai ministrando coisas especiais no nosso coração. Sim, te convidamos então a acompanhar conosco hoje a meditação no texto de Ezequiel, capítulo 22. Nós sempre pedimos ao Espírito Santo o entendimento, porque a Bíblia é um livro espiritual. Então, sempre que você for ler o texto bíblico, ore pedindo ao Espírito Santo que seja o seu mestre, que te revele a beleza e as profundezas da palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor revelação, entendimento. Vamos meditar hoje com a leitura de Ezequiel, capítulo 22. E ao final dessa leitura, eu e a Rafa, como sempre fazemos, queremos também concluir esse tempo de meditação, orando pela sua família e por essa nova semana que iniciamos hoje. Sim. Muito obrigado, meu Pai, pela sua preciosa palavra. A palavra do Senhor é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Nós amamos a Tua palavra e pedimos-te entendimento, revelação, que o Teu Espírito Santo venha nos mostrar as verdades e a beleza da Tua palavra, a nós e cada um que está meditando conosco. Fala conosco, nós recebemos a Tua palavra com honra, com alegria e gratidão e te pedimos entendimento e revelação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim, então, nós começamos uma sequência na semana passada em Ezequiel, capítulo 20, quando alguns líderes de Judá vieram ao profeta, o sacerdote Ezequiel, que era um sacerdote que estava ali na Babilônia entre os cativos, e esses líderes de Judá pediram a Ezequiel palavras do Senhor, o que ele, como um profeta de Deus, confirmado como um profeta do Senhor soberano, podia compartilhar com eles. E eu acredito que essa reunião deve ter se repetido por algumas vezes, porque Ezequiel relata várias palavras. Hoje, por exemplo, nós vamos ver 3 palavras que o Senhor deu para Ezequiel entregar ao seu povo. Inclusive, uma palavra bem famosa, quando disse que não havia nenhum homem que pudesse se colocar na brecha para interceder em favor do povo diante de Deus, na terceira mensagem de hoje. Vamos lá então, Ezequiel capítulo 22. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então, faça-a conhecer todas as suas práticas detestáveis e diga que assim diz o soberano Senhor. Ó cidade que traz condenação sobre você mesma por derramar sangue no meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou, por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou o fim dos seus anos. Por isso, farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e repleta de inquietação. Esse texto fala claramente da cidade de Jerusalém
como um centro de adoração onde o povo de Israel vivia, a cidade de Jerusalém foi chamada para ser um destaque entre as nações, uma bênção para os povos ao redor, pelo seu relacionamento pessoal com Deus, pela sua fidelidade e aliança que Deus havia feito com os descendentes de Israel. Mas o povo de Israel abandonou os caminhos do Senhor, e mesmo após a lei ser reafirmada, mesmo após tantos profetas como servos falarem no nome do Senhor, o povo insistiu na teimosia, na rebeldia do seu coração, nas práticas repugnantes, como nós vamos ver daqui em diante nesse texto. Então, ao invés de ser uma glória, um motivo de bênção, essa cidade de Jerusalém havia se tornado, na verdade, como diz aqui, uma cidade infame, repleta de inquietação, na verdade, uma vergonha entre as nações ali ao redor. Continua dizendo: veja como cada um de seus príncipes de Israel, que está aí, usa o seu poder para derramar sangue. No seu meio, eles têm desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Nós vemos lido sobre como a prática da idolatria e a rebeldia do coração deles, também ignorando a prática do sábado, havia já incomodado o coração de Deus de uma maneira absurda, de uma maneira sem precedentes. E aqui menciona outras maldades que eles estavam praticando. Se nós vamos conhecendo o coração de Deus, apesar do profeta Ezequiel ter alguns capítulos um pouco difíceis de entendimento, confusos, ele vai pouco a pouco nos revelando o coração de Deus. Coisas que Deus detesta, abomina. Aqueles que desprezam o seu pai e a sua mãe, aqueles que oprimem o estrangeiro e que maltratam o órfão e a viúva, ou seja, aqueles que merecem honra, gratidão porque cuidaram pelas nossas vidas, e aqueles que merecem cuidado, que merecem ajuda porque estão desprezados e carentes. Verso 8: você desprezou os meus objetos sagrados e profanou os meus sábados. No seu meio há caluniadores, prontos para derramar sangue. No seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. No seu meio há aqueles que desonram a cama dos seus pais e os que têm relações com as mulheres nos dias da menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a nora, e outro desonra a irmã, filha do seu próprio pai. No seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta a juros visando a lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. Você se esqueceu de mim, declara o soberano Senhor. Então, que Deus mostra várias atitudes que nós precisamos avaliar a nossa própria vida. Se nós temos cometido qualquer uma dessas atitudes que nós vemos que não agrada ao coração de Deus. E diz no verso 13, Ezequiel 22, 13: eis que bato as minhas mãos, uma na outra, contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou no seu meio. Será que o seu coração e as suas mãos serão fortes para suportar o que eu vou fazer no dia em que der a você o devido tratamento? Eu, o Senhor, falei e o farei. Eu o dispersarei entre as nações e espalharei pelas terras. Darei fim à sua impureza. Quando você estiver sido desonrada aos olhos das nações, saberá que eu sou o Senhor. Então essa foi a primeira das 3 mensagens que nós estamos lendo hoje, um pouco mais extensas, as outras 2 são mais curtas, quando o Senhor fala a Ezequiel para ele entregar essa mensagem às lideranças do seu povo que vieram o consultar. Verso 17, Ezequiel 22, 17. Depois, esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, todo o povo de Israel tornou-se escória para mim. Cobre, estanho, ferro e chumbo, deixados na fornalha, não passa de escória de prata. Por isso, assim diz o soberano Senhor: visto que vocês todos se tornaram escória, eu os ajuntarei no meio de Jerusalém, como os homens ajuntam prata, cobre, ferro, chumbo e estanho, no meio de uma fornalha, a fim de fundi-los, soprando fortemente o fogo. Assim, na minha ira e na minha indignação, ajuntarei vocês e os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira, e vocês se derreterão. Como a prata se derrete em uma fornalha, assim vocês se derreterão dentro dela e saberão que eu, o Senhor, derramei a minha ira
sobre vocês. Sim, nessa segunda mensagem ele usa a metáfora de uma fornalha onde se derrete para purificar metais preciosos. E o Senhor compara essa cidade de Jerusalém como sendo a fornalha. E a escória que vai sobrar desse material precioso, que não tem valor, que é resto, com o povo que não tem valor, porque se afastou dos caminhos do Senhor, e a promessa do Senhor é que viria esse fogo para os fundir, como provação, dificuldades, violência, todo tipo de desgraça, como consequência das más escolhas que o povo vinha escolhendo. O meu pai tem um cadinho, que é um equipamento para fundir metal. Eu já vi várias vezes ele fundindo metal, usando um maçarico com uma chama bem intensa, por bastante tempo, até que aquele metal se esquenta, se aquece tanto, a ponto dele ficar vermelho e ficar líquido. E aí, quando aquele cadinho gira como uma centrífuga, o material pode, de fato, já estar purificado e derretido para o seu uso conforme necessário. Mas o que sobrava dessa purificação em uma fornalha, quando eles usavam a prata, os materiais preciosos, eram a escória, que não tinha valor algum, senão para ser jogado fora. E assim o Senhor disse que seria com o povo de Jerusalém. Eles seriam fundidos, seriam expostos a provações, a dificuldades, até que sobraria apenas o resto, aquilo que não teria valor algum. E a partir do verso 23, a terceira palavra, quando diz de novo, a palavra do Senhor veio a mim, e ele disse: Filho do homem, diga a esta terra: você é uma terra que não se purificou, nem se recebeu chuva no dia da ira. Nela, os seus príncipes conspiram como um leão que ruge ao despedaçar a sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Os seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam as minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. Além disso, fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Os seus oficiais são como lobos que despedaçam as suas presas, derramam sangue e matam gente para obter lucro ou ganhos injustos. Os seus profetas encobrem esses feitos, como quem passa cal em um muro. Nós lemos várias vezes no livro do profeta Ezequiel, também no livro do profeta Jeremias, que foi contemporâneo de Ezequiel, como havia vários falsos profetas para falar o que o povo queria ouvir. Eles profetizavam paz e prosperidade no momento em que o Senhor estava chateado com o seu povo por causa dos maus caminhos, e o que estava prestes a vir, na verdade, era desgraça, morte, peste, e aqueles falsos profetas anunciavam paz, enquanto não havia paz. E o povo queria escutar os falsos profetas que estavam dando como se fossem boas notícias, mas o tempo todo Deus estava avisando o seu povo: se arrependa, volte aos seus caminhos, porque vai chegar o dia onde que essa conta seria paga, né? Esse juízo chegaria. Ezequiel era um desses profetas que genuinamente serviam o Senhor como um porta-voz para o seu povo. Diz sobre os falsos profetas ainda: eles têm visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Olha o verso 30, que interessante, até bem conhecido esse verso, Ezequiel 22, 30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha, diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e o consumirei com o fogo do meu furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram, declara o soberano Senhor. Sim, esse é o texto de Ezequiel, capítulo 22, com 3 palavras de juízo sobre o povo do Senhor, que apesar da aliança com Deus, apesar de conhecer a palavra, as instruções da lei do Senhor, estavam escolhendo voluntariamente viver fora dos caminhos do Senhor, o que parecia agradável à sua própria alma, o que parecia certo à sua própria mente, independente daquilo que o Senhor estava lhes falando.
Esse verso 30 muitas vezes é interpretado como que não havia nenhum intercessor entre o povo, mas na verdade não é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo. Como diz, o Senhor se coloca como homem, ele chama Ezequiel filho de homem e ele se coloca como se fosse um homem procurando alguém, um homem que erguesse o muro, que se colocasse na brecha. Imagina um muro que tem um lugar vazio, depois ele continua. Esse homem que se colocasse na brecha seria aquele que iria se colocar entre Deus e o povo para interceder a Deus em favor do povo. E não significa que não havia fiéis, não significa o texto que não havia justos. Se você pensar, o próprio profeta Ezequiel era um servo de Deus, fiel, mesmo quando ele teve que encenar, dramatizar como teatro, mesmo quando ele teve que entregar palavras duras, Ezequiel em tudo foi fiel no seu chamado a Deus. Contemporâneo de Ezequiel, nós lemos antes desse livro também o profeta Jeremias, que escreveu o seu rolo do profeta Jeremias e também o livro chamado Lamentações. Jeremias também sofreu no seu ministério, sentindo a dor do coração de Deus. Jeremias foi fiel. Havia homens naquele período, tanto na cidade de Jerusalém, como Jeremias, que permaneceu em Jerusalém, quanto na Babilônia, Ezequiel, Daniel, mas o Senhor falou ao profeta Jeremias: não interceda em favor desse povo. Quando Jeremias expressa algumas orações no livro de Jeremias, ele está reclamando diante de Deus que o povo queria matá-lo. Enquanto Jeremias estava sendo fiel a Deus, os seus conterrâneos estavam buscando tirar a sua vida. Existe Daniel, e a Bíblia diz através do profeta Ezequiel que ainda que Daniel, ou Jó, ou Noé intercedessem em favor desse povo, Deus não iria ouvir a oração deles. O problema, então, não era que não havia intercessores, o problema era que a rebeldia do povo como um todo era tamanha contra Deus, a sua insistência, a sua teimosia fora dos caminhos do Senhor, que Deus não estava disposto a ouvir. Não tinha ninguém que pudesse se colocar diante de Deus para interceder em favor do povo, de modo a convencer o Senhor a mudar de atitude. Nesse ponto, Deus já havia determinado que o julgamento, a disciplina viria para o seu povo, para os refinar. E, como consequência, depois do cativeiro, Deus iria restaurar um remanescente para cumprir a sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó, aos descendentes de Israel, que eles se tornariam uma bênção, uma origem, uma fonte de bênção para famílias de todas as nações, o que aconteceu com a vinda do Senhor Jesus, Salvador para todos os povos. Mas nesse contexto, essa geração foi julgada e disciplinada na ira do Senhor. Que hoje nós possamos nos colocar nessa brecha em favor dos nossos familiares, em favor de alguém que você sabe que hoje está passando um momento difícil, mas essa pessoa está iludida, essa pessoa está na ignorância dos caminhos do Senhor, especialmente quando nós oramos pela nossa cidade, pela nossa nação. Nós oramos sim por aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas há um valor especial quando nós oramos por aqueles que estão na ignorância, que ainda não conhecem a palavra de Deus, ou ainda precisam de uma revelação mais completa de quem Deus é. Vamos orar pelos nossos familiares, a Rafa vai orar agora, e nós queremos concordar com você, na verdade, nos seus motivos de oração. Apresente essa nova semana que estamos iniciando, a sua família, nomes, causas que vêm à sua mente, e eu e a Rafa queremos concordar em fé com você. Se você deseja aprofundar mais o que nós compartilhamos hoje, nós sugerimos que você leia o Salmo 106. Lá vai mostrar, por exemplo, quando Moisés se colocou na brecha algumas vezes para interceder em favor do povo de Israel, e Deus se arrependeu da sua promessa de os destruir e lhes deu uma nova chance. Finéias também intercedeu, interviu em favor do povo para fazer cessar uma praga. O Salmo 106 coloca de uma maneira muito linda esse clamor, lembrando as vezes em que Deus ouviu a oração do seu povo, a oração intercessória para poupar alguns familiares, alguns amigos, alguns do seu povo. E é isso que nós queremos fazer agora, orar pela nossa família e interceder por aqueles que necessitam das nossas orações. Amém. Vamos então, orar. Você pode enviar, igual a Maria de Fátima enviou ali, o nome dos familiares. Amém. Ou você pode colocar, enquanto nós estamos orando, o nome do seu familiar também, sabendo que Deus cuida. E ontem mesmo, quando o Thiago estava falando, eu lembrei da Sarinha, que estava comentando com a gente uma palavra que ela ouviu no retiro que ela foi, que como as pessoas que não conhecem a Jesus não conseguem discernir, não conseguem ver a diferença do que é essa pureza, essa palavra de Deus, a beleza de quem é o Senhor. Então nós precisamos sim orar, interceder pelos